Vamos dar continuidade na nossa leitura do livro Garotas Sábias em um Mundo Selvagem de Mary Cassian, da editora Vida Nova. Hoje nós vamos ler o primeiro ponto de contraste, coração, o que ocupa o primeiro lugar em suas afeições. Garota rebelde, Cristo é periférico. Os seus pés descem para a morte, seus passos seguem um caminho para o Sheol. Ela não reflete sobre o caminho da vida. Suas veredas são tortuosas e ela não sabe disso. Provérbios 5, de 5 a 6. Garota sábia. Cristo é central. O coração dela não voltou atrás, nem seus passos se desviaram dos teus caminhos. Salmo 44, 18. Ela está completamente louca por ele. Com certeza, você já ouviu essa expressão. É usada com frequência para dizer que uma garota está profundamente apaixonada por um garoto. Ele obtém seu apoio, sua aprovação, sua aceitação e seu amor de imediato e sem questionamentos. Como Wanda, que no último ano de ensino médio foi conquistada pelo craque do time de futebol. Ela gostava tanto dele e tinha tanta certeza de que ficariam juntos que abriu mão de sua virgindade e de seu respeito próprio. Mas o relacionamento mal durou um mês. Ou como Tami, de 44 anos, que apaixonou por Omar, um recém-convertido que havia crescido em lar muçulmano e era 20 anos mais novo do que ela. Um estrangeiro exótico em busca de um green card. Wanda se casou com ele algumas semanas depois de se conhecerem, convencida de que havia encontrado o homem de seus sonhos. Ou como Amanda, que se encontrou por um colega de trabalho casado. Ou Bianca, que ao ser conquistada por um sujeito que ela conheceu na internet, abandonou o marido e os filhos adolescentes. Ou ainda como Greta, uma viúva solitária, cujo coração fora arrebatado por um senhor muito distinto, mas viciado em jogos de azar, que a levou a perder todas as suas economias. Quando uma garota se encanta por alguém, ela deixa de ter os pés no chão, o que indica que há uma forte ligação entre seus pés e seu coração. Esse é o primeiro ponto de contraste entre a garota rebelde e a garota sábia. A mulher sábia coloca Jesus Cristo em primeiro lugar em seu coração. Cristo é o chão sobre o qual seus pés se firmam. E, portanto, ela toma decisões cautelosas, sábias e piedosas em seus relacionamentos com homens. A mulher rebelde, em contrapartida, não tem Cristo como centro de suas afeições. Procura firmar os pés em outras coisas, como o desejo de ter um namorado ou marido, obter segurança ou aprovação ou se divertir. Seu relacionamento com Cristo é periférico, sempre empurrado para um canto. Por isso, ela tropeça em seus relacionamentos com homens. Suas veredas são tortuosas e ela não sabe disso. Sua caminhada. O pai sábio diz a seu filho que uma garota rebelde é identificada pela forma que ela anda. Ele o aconselha a atentar para seus pés, seu caminho e suas veredas. Ele não está sendo literal, não está dizendo para o filho observar se a mulher vai a pedicure toda semana ou se tem calos ásperos como concretos, se calça sapatos de grife ou botas de trilha, se prefere caminhar a passos largos em uma fazenda ou desfilar por uma calçada na cidade, se rebola quando anda ou se marcha em estilo militar. É evidente que a caminhada sobre a qual o pai e o filho conversam é acima de tudo figurada. Escritores bíblicos falam de caminhar de forma metafórica para descrever como a vida humana é vivida em relação a Deus. A caminhada de uma garota diz respeito à inclinação predominante de seu coração. Sua caminhada mostra a que ela é leal. Revela se seu coração está voltado para o Senhor ou para outras coisas, se ela está avançando em direção a Ele ou se afastando, se prefere as veredas da retidão ou as veredas da perversidade, os caminhos de Deus ou os caminhos do mundo, se prefere a sabedoria ou a rebeldia. Sua caminhada é uma metáfora de seu comportamento. É a chave para identificar para onde ela está indo.
De acordo com a Bíblia, é possível distinguir se uma garota é rebelde ou sábia com base naquilo que ela pensa, nos assuntos que escolhe e nas pequenas decisões diárias que toma. Seus pequenos passos individuais têm efeitos cumulativos e revelam o rumo predominante de seu coração. Se Cristo ocupa o centro, se Ele a conquistou para sempre, ela se esforça para que suas atitudes, palavras e conduta sejam agradáveis a Ele. Ela procura andar nos caminhos de Cristo. Seus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Salmo 25:15. Ela segue cada vez mais suas veredas e confia que Ele firmará seus passos. Salmo 42. Se em contrapartida, Cristo não ocupa o centro, ela seguirá seus próprios caminhos, como lhe parecer, correto aos seus próprios olhos. Provérbios 12:15. Seguirá seus próprios desejos e se desviará das veredas retas e estreitas para correr atrás de coisas às quais não tem direito e para brincar com o pecado. Jó 31:7. Escolherá o caminho que parece correto ao ser humano, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14:12. A mulher rebelde toma decisões insensatas sobre sua sexualidade e seus relacionamentos com homens. Se não tem alguém ao seu lado, provavelmente está buscando ansiosamente um companheiro. Se tem alguém, provavelmente não está satisfeita, pois não consegue visualizar um final de conto de fadas para seu romance. Caso se encontre entre um namoro e outro, talvez esteja limpando os escombros, acrescentando camadas de proteção a seu coração e dizendo para si mesma que tomará mais cuidado da próxima vez. Qualquer que seja o caso, ela trama, sonha, manipula, engana, controla, exige, seduz, domina, humilha-se, cede, explode ou implode nessa área de sua vida. Enquanto isso, seu espírito murcha e morre lentamente. Quando se trata de sua vida amorosa, seus pés descem para a morte, seus passos seguem um caminho para o Sheol, e ela não reflete sobre o caminho da vida. Sua vereda são tortuosas, e ela não sabe disso. É importante não perder de vista que, embora a rebelde de Provérbios percorra veredas tortuosas, ela é uma mulher extremamente religiosa, que frequenta círculos religiosos. Hoje em dia, podemos encontrá-la nas reuniões de jovens de igreja, na equipe de louvor, no grupo de estudo bíblico, em uma viagem missionária ou lecionando na escola dominical. Talvez ela seja a líder do ministério de mulheres em sua igreja. Ou talvez ela seja palestrante no retiro de mulheres. Talvez ela seja eu. Talvez seja você. À primeira vista, a rebelde parece fazer uma porção de coisas de forma correta. Ela professa adorar a Deus, apresenta sacrifícios, ofertas de comunhão na igreja e parece cumprir seus votos. Provérbios 7:14. Quando olhamos mais de perto, contudo, vemos que falta sinceridade. Cristo não ocupa o primeiro lugar em suas afeições. Ele não conquistou seu coração. Ele tem maior amor por si e por seu prazer. Ela segue o Senhor apenas quando é conveniente e enquanto ele não interfere na busca por realizar seus desejos. Zacarias 7, de 4-7 e Isaías 58, de 3-7. Ela tem uma vida religiosa, mas não ama Jesus de todo o coração. Embora o chame Senhor, Senhor, não conhece de modo próximo, nem percorre seus caminhos com zelo e em obediência. Mateus 7, de 21-22. Meses atrás, meu filho Matt, agora um jovem adulto, entrou em contato e me contou de uma garota com quem estava saindo. Minha primeira pergunta foi: Cristo ocupa o centro do coração dela? Então, ele respondeu um tanto hesitante: ela é super legal, estudou em um colégio cristão, vai à igreja. Ano passado, ela participou de uma viagem missionária. A família dela parece ser estável e nós dois nos damos muito bem. Não foi o que eu perguntei, intervi, tentando ser mais clara e incisiva. Quero saber se ela tem paixão por Jesus. Ele ocupa os pensamentos, os propósitos, os sonhos e os desejos dela? Ela quer conhecê-lo melhor e obedecer-lhe cada vez mais? Ela tem amor pela palavra?
Jesus é o sol em torno do qual giram todos os planetas da vida dela? Ela o ama de todo o coração? Não sei com certeza, ele gaguejou. Não conversamos muito sobre isso. A essa altura, ele provavelmente estava suando frio, pois percebeu que sua falta de resposta já era uma resposta. Se havia saído juntos várias vezes e não haviam conversado sobre Jesus, era bem provável que Jesus não ocupasse o centro do coração dela, nem do coração dele, nem do relacionamento deles. Filho, não há nada mais importante do que o relacionamento de uma garota com Jesus. Aconselhei gentilmente. Nada. Se o coração dela não é dedicado a ele, então ela não é a pessoa certa para você. Simples assim. Ter o coração voltado para Deus deve ser o primeiro critério para uma esposa. Sim, o primeiro, lá no alto da lista. Acima de tudo, procure alguém que tenha Jesus em primeiro lugar em seu coração. Felizmente, meus filhos aprenderam a tolerar e ouvir educadamente aquilo que eles chamam de sermões de mamãe. Peço a Deus que eles levem a sério a sabedoria das minhas palavras. E peço a Deus que você mesma o faça. Uma coisa é ter conhecimento meramente intelectual de Jesus. Outra coisa é reconhecê-lo como Senhor de sua vida e deixar que seus relacionamentos com Ele determinem sua conduta em todos os outros relacionamentos. Como meu marido, capelão de um time profissional, diz com frequência aos atletas: você pode falar bonito, mas de nada vale o que você fala se você não vive de acordo com as suas palavras. A ligação entre o coração e os pés. Quando eu era criança e participava de acampamentos de verão, costumava nos reunir ao redor da fogueira e cantar e pelos pulmões o que viessem à mente. Era uma coletânea eclética de cânticos de igreja. Deus tem o mundo em suas mãos, músicas infantis, roque-poke, cantigas populares como Três Ratos Cegos e também músicas repetitivas como 99 latas de atum no muro. Os conselheiros do acampamento nos faziam substituir garrafas de cerveja por latas de atum. O repertório também incluía canções tradicionais como aquela Ossos Secos, que dizia: Ezequiel ligou os ossos secos, ouça a palavra do Senhor. E prossiga com uma lição de anatomia. O osso do artélio se liga ao osso do pé, o osso do pé se liga ao osso do calcanhar, o osso do calcanhar se liga ao osso da perna e assim por diante, até a ligação final. O osso do pescoço se liga ao osso da cabeça. Ouço a palavra do Senhor. Esses ossos vão caminhar. Ouço a palavra do Senhor. Lembrei-me dessa canção porque acredito que qualquer garota que deseja ouvir a palavra do Senhor, sentir seu espírito soprar vida em seus ossos secos e experimentar o que significa caminhar com Ele em seu poder, precisa ter consciência da ligação que existe entre o coração e os pés. Da perspectiva anatômica, o osso do pé está ligado ao osso do calcanhar, mas da perspectiva espiritual e metafórica, o pé e o coração têm uma ligação direta entre si. Talvez devêssemos acrescentar uma linha à canção que cantávamos ao redor da fogueira. O osso do pé se liga ao osso do coração. Sempre foi assim, ao longo de todo o Antigo Testamento. Deus repetidamente pediu duas coisas ao seu povo. Primeiro, que o seguisse com os pés e segundo, que o amasse com o coração. Deuteronômio 11:22, Josué 22:5. Sob os termos da antiga aliança, os pés vinham primeiro. Era necessário guardar todas as regras, a lei, a fim de ter qualquer tipo de relacionamento com o Senhor. Talvez você se surpreenda de saber, porém, que o objetivo que o Senhor tinha em mente era o relacionamento de amor e não a obediência a regras. Sua antiga aliança era uma aliança de amor, Deuteronômio 7:9. As regras eram necessárias para que o relacionamento de amor fosse possível. Um Deus santo e sem pecado não podia se relacionar com uma criatura pecaminosa. Era absolutamente impossível. Por isso, a antiga aliança tinha um conjunto de regras que definiam o padrão de retidão de Deus e o sistema sacrificial para fazer expiação por ter ficado aquém desse padrão.
O sistema sacrificial da antiga aliança tinha sérias limitações. Os sacrifícios precisavam ser contínuos e nunca eram inteiramente suficientes para restaurar a humanidade ao estado sem pecado, necessário para se aproximar do Deus santo e perfeito e interagir com Ele. Uma vez que o pecado era um problema perene e contato das pessoas com Deus, seu conhecimento sobre Ele e seu relacionamento com Ele eram limitados. Seus pés e seu coração sempre se desviavam do caminho certo. Eram incapazes de fazer o necessário para permanecer em um relacionamento de compromisso e amor. Ninguém era capaz de cumprir sua parte do acordo. A antiga aliança não resolveu de modo adequado o problema da condição humana pecaminosa. No entanto, a solução definitiva havia sido planejada por Deus por meio do profeta Ezequiel. Deus predisse: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. E porei meu espírito em vocês e os levarei a andar em meus estatutos e a ter o cuidado de obedecer às minhas regras. Ezequiel 36, 26 a 27. Vemos aqui novamente a ligação entre os pés e o coração. Dessa vez, porém, a sequência é outra e a promessa é absolutamente espetacular. Essa profecia apontava para um tempo em que as coisas seriam radicalmente diferentes. O coração viria primeiro, e o coração justo não seria resultado de esforço humano, mas uma dádiva de Deus e obra de seu Espírito Santo na vida do indivíduo. Os pés viriam depois. Quem tivesse um novo coração andaria nos caminhos do Senhor, obedeceria ao Senhor não por obrigação, como era o caso na antiga aliança, mas por desejo de fazê-lo. O novo coração teria o poder, a motivação e a direção para andar de forma correta. Em vez de inclinado ao pecado, seria inclinado à santidade. Jeremias profetizou que o novo coração teria capacidade muito maior de agir de modo correto, pois Deus gravaria seus caminhos diretamente nele. Jeremias 31, 33. Em vez de confiar na letra exterior da lei, o Espírito proporcionaria direção interior acerca da intenção da lei. O Espírito poderia revelar, por exemplo, que imaginar uma relação adúltera é tão pecaminoso quanto chegar às vias de fato. A capacidade de viver de modo santo seria exponencialmente maior do que sob a antiga aliança, pois o Espírito de Deus daria o impulso, a direção e o poder para entender e seguir a palavra de Deus. Deus cumpriu a promessa quando enviou o seu Filho para firmar a nova aliança em seu sangue. O sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, satisfez as exigências da justiça de Deus e expiou todos os pecados de seu povo por meio de Jesus. Podemos perceber a dádiva e receber a dádiva do Espírito Santo de Deus e entrar em um relacionamento mais próximo com o nosso Pai, como parte de sua família. Podemos ser declaradas santas e entrar em sua presença com toda a confiança. Na antiga aliança, as regras forneciam caminho. Na nova aliança, Jesus é o caminho. O relacionamento com Jesus nos torna justas diante de Deus, produz um novo coração e nos inspira e capacita para que andemos corretamente de acordo com as instruções de sua palavra. A ligação entre pés e coração ainda está presente, como estava na antiga aliança. Mas Deus é quem faz tudo. Ele nos dá o coração, o desejo e o poder para lhe obedecer. É uma abordagem radicalmente diferente. O que isso tudo tem a ver com relacionamentos entre homens e mulheres? Podemos tirar várias conclusões importantes. Primeiro, a forma que uma mulher se relaciona com um homem está intimamente relacionada à disposição de seu coração para com Deus. Seu comportamento é um bom indicador do estado de seu coração. Segundo, embora o comportamento seja um bom indicador, ele não é conclusivo. É possível uma mulher ter comportamentos corretos, mas errar o alvo por não ter coração correto. Em contrapartida, é possível ter uma disposição correta de coração e ainda assim fazer algo errado. É possível que sua vida ainda esteja em obras por meio do convencimento e da instrução do Espírito Santo.
Logo, embora seja nossa responsabilidade avaliar o comportamento, discernir entre certo e errado e usar de bom senso em nossos relacionamentos, precisamos de uma dose considerável de humildade ao fazê-lo. Ao contrário de Jesus, não somos capazes de ver o que está dentro do coração das outras pessoas. Terceiro, quando se trata de sexualidade e de relacionamento entre homens e mulheres, a Bíblia fornece uma lista ilustrativa, mas não exaustiva, de comportamentos que não correspondem aos caminhos de Deus. Apenas porque determinado comportamento não é proibido na Bíblia, não significa que seja aceito por Deus. Por exemplo, a Bíblia não proíbe uma garota de convidar o namorado para dormir no sofá de seu apartamento. Ouvi muitas jovens racionalizarem que se o casal não fizer sexo, esse comportamento é totalmente aceitável e não é pecado. Concordo que tecnicamente não é o contrário à letra da lei, mas ainda assim pode ser uma ofensa contra o Senhor, pode levar a garota e o rapaz a brincarem com a tentação, pode prejudicar a pureza de seus pensamentos e levá-los à sensualidade e à impureza, a desonrar a instituição do casamento, a desobedecer aos pais, a não evitar a aparência do mal, a manchar a reputação do Evangelho aos olhos dos descrentes e colocar seu desejo de conveniência e prazer acima de seus desejos de glorificar Jesus Cristo. Esse casal pode até não ter cometido o pecado de fornicação, mas provavelmente cometeu uma porção de outros pecados. Além disso, ultrapassar um limite de segurança geralmente nos leva a ultrapassar outros limites de segurança. Casais que começam com a intenção de se abster sexualmente, logo se veem em situações em que a tentação é grande demais e aos poucos abrem espaços para a imoralidade sexual. Quando o Espírito Santo escreve a lei de Deus em nosso coração, ele nos chama a viver de acordo com um padrão mais elevado de pureza, um padrão muito superior ao da letra da lei. Jesus não veio para abolir a lei e os profetas. Ele veio para cumpri-los ao fazê-los florescer no solo fértil de corações redimidos e cheios do Espírito. Mateus 5,17. A presença do Espírito de Deus em nós aumenta a nossa capacidade de obedecer a palavra de Deus e, portanto, nossa capacidade de sermos santas por meio da obra de seu Espírito em nosso coração. O Senhor deseja nos livrar de atitudes, ideias, inclinações e concessões pecaminosas. O amor crescente por Cristo nos inspira e nos fortalece para que nos afastemos de tudo que não é inteiramente puro. Quando nosso coração é cativado pela glória de Cristo, somos transformadas na mesma imagem com glória cada vez maior. 2 Coríntios 3,18. Essa realidade influencia nossos relacionamentos com o sexo oposto. Ao nos tornarmos cada vez mais santas, também nos tornamos menos tolerantes a qualquer traço de mal em nossos pensamentos, palavras ou ações em relação a homens. Quarto, nós temos da nova aliança o sucesso de nosso relacionamento com Deus não depende de nossos recursos nem de nossas capacidades pessoais. O Espírito de Deus provê todo o poder, amor, sabedoria e autodisciplina de que precisamos. 2 Timóteo 1,7. Ele nos dá tudo o que precisamos para amá-lo e tudo o que precisamos para ser piedosas em nossos relacionamentos. Seu divino poder nos concedeu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. 2 Pedro 1,3. Portanto, a conduta apropriada em nossos relacionamentos com o sexo oposto exige que dependamos do Senhor. A sabedoria, o poder, o amor e a autodisciplina que vem de Deus, e não de nós, nos capacitarão a fazer a coisa certa. Quinto, embora a sequência e o meio tenham mudado, o Senhor ainda pede para que seus filhos façam as duas mesmas coisas. Primeiro, amem-no com o coração e segundo, sigam-no com os pés. Nossa obediência não é um requisito para relacionamento com Deus, mas é o resultado esperado dele. Jesus disse:
Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. João 14,15. Grande afeição. Em meados do século XVIII, a Nova Inglaterra e outras colônias na costa leste dos Estados Unidos passaram por um reavivamento religioso que os historiadores chamam de o Grande Despertamento. O que se tornavam seguidores de Jesus naquela época tinha uma expressão incomum para descrever sua experiência de salvação. Em vez de dizer, nasci de novo, ou entreguei minha vida a Jesus, ou tornei-me um cristão, diziam, fui tomado pelo poder de uma grande afeição. Declaravam essas palavras em voz alta e com um bocado de entusiasmo. Para que a entonação seja fidedigna, a frase precisa ser pronunciada com as vogais longas, como é característico do sotaque da Filadélfia, e com intervalos marcantes, com a seguinte ênfase: fui tomado pelo poder de uma grande afeição. Experimente fazer essa declaração, sim, em voz alta. Legal, não é mesmo? Uma vez que sou canadense e não tenho nenhum sotaque, procuro imitar os sotaques que ouço em várias partes dos Estados Unidos. Mais que isso, porém gosto da ideia que essa declaração transmite. Você falou em voz alta? Meu cachorro veio correndo e ficou olhando para mim, pois acabei de berrar essas palavras umas 4 ou 5 vezes. Deus busca fervorosa e incessantemente um relacionamento de amor conosco. Quando o coração dos cristãos da Nova Inglaterra era tomado de afeição divina, eles respondiam com igual afeição fervorosa. A afeição de Deus despertava a afeição deles. Jonathan Edwards, conhecido pregador desta época, fez a seguinte observação: sempre que as pessoas se reuniam, Cristo era visto e ouvido no meio delas. Quando nossos jovens se encontravam, passavam um tempo falando da excelência e do amor que levou Jesus Cristo a entregar sua vida, da glória do caminho da salvação, da graça maravilhosa, gratuita e soberana de Deus, de sua obra gloriosa, na conversão da alma, da verdade e da certeza que grandes coisas, da palavra de Deus, da doçura das visões, de suas perfeições e etc. Para aqueles que foram tomados por essa grande afeição, ela se torna o foco central de sua vida. Edwards disse, abre aspas, o envolvimento de seu coração com esse interesse primordial não podia ser ocultado, revela-se em suas afeições, fecha aspas. Essas pessoas pensavam em Jesus, falavam sobre Jesus, queriam ouvir mais sobre Jesus, contavam a outros de Jesus, liam a Bíblia, entoavam cânticos de adoração nas ruas, deixavam de andar nos caminhos do mundo e passavam a andar nos caminhos de Deus. Bares se esvaziaram, bordéis foram à falência, relacionamentos rompidos foram restaurados, os pobres, os famintos e os necessitados foram amparados. Resumindo, o osso do coração é ligado ao osso do pé. Quanto mais o coração de uma mulher é tomado pela afeição por Jesus, mais sua vida será transformada para que ande nos caminhos dele. Essa realidade ficava extremamente clara no comportamento das pessoas que foram tomadas pelo poder de uma grande afeição durante o grande despertamento. A primeira e mais importante característica de uma garota sábia é que Jesus ocupa o primeiro lugar em seu coração. Ele é o objeto de sua maior afeição. A garota rebelde tem pouco amor pelo Senhor. A garota sábia tem grande amor por Ele. Os passos de seus pés revelam a devoção de seu coração. O coração é a nascente. A propensão do coração de uma mulher é de longe o fator mais importante para determinar se ela terá uma conduta piedosa em seus relacionamentos com homens. Esse é o ponto de contraste mais fundamental entre a rebelde e a sábia. Digo com frequência para meus filhos, ao procurar uma esposa, o mais essencial é encontrar uma garota cujo coração transborde de amor por Jesus. Uma mulher que atenta para seu coração, atentará para seus caminhos. Os pontos restantes de contraste nesse livro se concentram nos caminhos que as garotas devem trilhar.
Todos eles, porém, remetem à questão primeira e central do coração. O coração é a nascente, da qual brotam todos os comportamentos. Por isso, o pai sábio instrui seu filho: guarde seu coração com zelo, pois dele fluem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Espero que você perceba a ligação. Espero que você entenda que jamais terá um comportamento correto ou relacionamentos corretos com homens se não tiver o coração em ordem diante de Deus. Garotas sábias clamam com as palavras de Davi: Senhor, ensina-me como desejas que eu viva. Então, obedecerei às tuas ordens. Faze com que eu me comprometa contigo de todo o coração. Salmo 86, 11.